e até aquele momento achava a lei de alienação parental muito boa. Me lembro quando do surgimento da lei de alienação parental, eu e a grande maioria dos meus colegas a saudamos como uma boa ferramenta a ser manejada para algumas situações. E eu não conhecia nem Gardner, nem a origem da lei e de seus trâmites legislativos e de seus defensores. Muito bem. E à medida que eles contavam a história desse Gardner, aquilo tudo ia soando para mim de forma bastante estranha, né? Como o palestrante anterior mencionou, falavam-se absurdos desse Gardner, e aquilo tudo soou a mim, naquele momento, como teoria da conspiração, né? Alguma coisa muito estranha de uma família que não estava simplesmente aceitando uma decisão judicial que deveria ser atacada pelos meios jurídicos existentes, pelos recursos que a lei prevê, até em abundância. Mas eles não desistiam, e aquela perseverança me chamou a atenção. Eles vieram mais uma vez, 2, 3 vezes, e me deram um livro do Richard Gardner. Original, em inglês, o qual eu li. E constatei aquele absurdo, e pesquisei na internet a respeito daquilo, e vi a verdade do que aquela família de militantes, de ativistas, me trazia, né? De realmente uma lei que tinha como substrato teórico uma teoria furada, uma teoria não comprovada cientificamente, e que, por sua vez, tinha sido elaborada primordialmente por um homem, no meu entender, pelo que fiz da leitura daquele, por um homem doente, e que era extremamente leniente com os pedófilos e com a pedofilia, né? E com todo tipo de perversão sexual. Eu peço licença, não sei se já foi citado aqui, eu estava em um outro evento nesse mesmo minuto e pude entrar apenas agora. Mas eu tomei a liberdade de separar aqui alguns trechos de Gardner, imagino que todos conheçam, mas acredito que o vídeo vai ser exibido também para outras pessoas que podem nunca ter tido contato com esse autor. A tradução é livre, direta, feita por mim, não é uma tradução juramentada, não o livro que a família Felício me deu, do Gardner, não tem tradução em português, então uma tradução realizada por mim, mas acredito bastante fiel. Eu sou fluente em inglês e traduzi da seguinte forma os textos que li, os trechos que li de Gardner, e vou citar aqui. Tradução literal deste autor, tá? Não tem acréscimos de minha parte. Vejam o quanto este homem parece ser condescendente e simpático à pedofilia e aos pedófilos. Isso realmente me saltou aos olhos. Aspas, citação de Gardner. É por causa da reação exagerada de nossa sociedade que as crianças sofrem. Se nossa sociedade não exagerasse na reação, é muito menos provável que as crianças sofreriam, especialmente se o encontro sexual não for forçado, sádico ou bruto. Citação de Gardner, o livro True and False Accusations of Child Sex Abuse, página 595. Olha que absurdo esse homem fala, literalmente, que se não fosse essa sociedade, ele quase usa essa expressão, ele não chega a usar, hipócrita, fazendo um auê em cima do fato, não haveria problema nenhum, e as crianças nem sofreriam, né, por praticarem sexo com adultos, né? Uma outra citação de Gardner que me chama a atenção. O pai, no caso o pai abusador, ele está falando o pedófilo, o pai tem que ser ajudado a compreender
que uma certa quantidade de pedofilia existe em todos nós, que não me parece verdadeiro. Ele tem que ser ajudado a entender que a pedofilia foi considerada a regra para a vasta maioria dos indivíduos na história do mundo, o que também não me parece verdadeiro. Ele tem que ser ajudado a entender que mesmo hoje, o livro é do final da década de 70, início da década de 80, mesmo hoje, a pedofilia é uma prática disseminada e aceita por bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Isso é um absurdo, é uma mentira completa. Ele tem que entender que na nossa civilização ocidental, isso me chama a atenção, na nossa civilização ocidental, temos uma atitude especialmente punitiva e moralista contra a pedofilia. Somos criados em uma sociedade que desencoraja e condena a pedofilia. Citação literal de Gardner também no True and False Accusations of Child Sex Abuse, 1992, página 593. Página 593, desculpe. 1992, não início da década de 80, de 90. Essas frases absurdas, e aí me chama a atenção ele ter mencionado a hipocrisia da nossa civilização ocidental, moralista, e que não aceita os valores da civilização ocidental, que não aceitam a pedofilia, e nós somos educados desde criança a condená-las. A pergunta que eu fiz quando li isso foi, mas como que uma pessoa escreve algo desse tipo e isso que ele escreve não é imediatamente rechaçado, isso que ele escreve não é imediatamente condenado pelos próprios pares? Como que esse homem escreve isso e continua com algum prestígio na prática da medicina, continua praticando a medicina, escrevendo livros e etc. Como que isso teve algum eco positivo, minimamente que seja, ao invés de cair no esquecimento imediato como uma absoluta tolice, né? É isso que me chamou essa atenção e eu fiquei me fazendo essa pergunta, né? Como que isso é escrito, ganha algum eco, a ponto de 30 anos depois, em outro continente, tornar-se base de uma legislação?